Se você quer adicionar o hábito da leitura no seu dia a dia e você não consegue, esse vídeo é pra você. Meu nome é Davi e eu acredito que existem dois propósitos para você consumir livros. Ou você quer aprender alguma coisa, ou você quer se entreter. Pra mim, a maior dificuldade sempre foram os livros que me ensinavam alguma coisa, então eu vou focar neles nesse vídeo. Hoje em dia podemos consumir o conteúdo de livros de três maneiras. A gente pode ler livros físicos, a gente pode ler livros digitais, ou a gente pode escutar audiobooks. Por mais que os audiobooks sejam os maiores sofredores de preconceito, eles são os mais fáceis de serem consumidos. Hoje em dia você entra no YouTube e encontra vários livros bons e gratuitos lá. Algumas editoras brasileiras inclusive colocam os audiobooks nos próprios livros. Então você, por exemplo, A Sua Brevidade da Vida e Meditações vem com QR Code que você entra no YouTube e você encontra o livro lá. E eles estão públicos, esses vídeos. Eles não estão listados, eles não estão privados. Qualquer pessoa que pesquisar o nome do livro no YouTube vai achar ele lá e você pode escutar de graça. É sempre bom lembrar que esses livros que você vai ler não são para a escola, não são para a faculdade, não são para o trabalho, são para a sua vida. Então você não vai ter uma prova, você não vai precisar responder questões sobre o livro, você não precisa absorver 100% das coisas do livro para ter que responder uma pergunta, você não vai ser julgado em relação ao seu conhecimento, né? E essa é a grande sacada, o audiobook ele pode te ensinar coisas em momentos que você não estaria aprendendo nada, não estaria fazendo nada. Você está lavando a louça, você pode escutar um audiobook. Você está indo pra academia, caminhando, você pode escutar um audiobook. Você está malhando, você pode escutar um audiobook. Você pode estar jogando algum jogo que não precisa pensar muito, você pode escutar um audiobook. Muitos anos depois, eu ainda me lembro quando eu estava jogando Hollow Knight pela primeira vez e estava escutando a biografia do Phil Knight, que é o fundador da Nike. E eu me lembro exatamente o que ele falava e a parte do jogo que eu tava. Então, meio doideira isso, né? Caso você decida experimentar e escutar audiobooks, recomendo que você escute entre 1.5 e 2 vezes a velocidade normal. Porque os narradores costumam falar bem devagar pra todo mundo conseguir entender, né? Então assim, acelera o vídeo pra você não ficar entediado também. E por fim, lembre-se, você não precisa ser produtivo o tempo todo. Isso significa que por mais que você possa escutar audiobook lavando a louça, você pode escutar audiobook indo pra academia, você pode escutar audiobook jogando videogame ou, enfim, caminhando, você não precisa fazer isso. Não se sinta obrigado, não se sinta pressionado a estar sendo produtivo o tempo todo. Isso não é saudável, isso não é bom pra você. Não adianta nada você aprender tudo sobre filosofia, aprender tudo sobre saúde, aprender, sei lá, você quer estudar finanças e no final das contas você fica com a cabeça toda cansada e não consegue fazer nada porque tá cansado mentalmente, né? Às vezes a gente só quer ficar de boa, não quer escutar nada, quer escutar uma música, e tá tudo bem, não tem problema. Agora falando em livros físicos e livros digitais. A minha dica é, marque um horário na sua semana, no seu dia, e tente cumprir esse horário sempre. Não crie metas baseado em número de páginas que você tem que ler. Não crie metas baseadas em número de capítulos. Marque um horário e fale, todo dia nesse horário eu vou ler um pouco. 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, meia hora, não importa. Tenta manter o hábito da leitura. No começo vai ser difícil. Às vezes você vai estar lendo uma coisa mais chata, uma coisa demorada, e você só lê algumas páginas, 2 páginas ali e parou. O grande ponto é você criar esse hábito que ao longo do tempo você vai começar a melhorar ele, né? Então, ao longo dos anos você vai estar lendo muito mais coisas. No final do ano, se você ler um pouquinho a cada semana, você vai ter lido, sei lá, 3 livros, 4 livros, 5 livros, 6 livros, 10 livros, não sei, depende da sua velocidade, depende de quanto você quiser se dedicar a isso. Mas é melhor do que nada, né? Melhor terminar o ano lendo 3 livros do que terminar o ano lendo nada. Eu particularmente gosto de ler antes do trabalho e antes de dormir. Não é todo dia que eu faço isso, mas eu gosto desses 2 horários. Antes do trabalho, porque eu ligo o computador, abro um PDF ali, leio uma página, enfim, leio algumas coisas relacionadas ao trabalho ali, de alguns livros mais técnicos. E antes de dormir, porque, tu vai ficar com muito sono, dependendo do que você estiver lendo ali. Vai bater o sono, você vai dormir bem melhor à noite, né? Como eu mencionei no meu vídeo de journaling, né? Eu gosto de fazer anotações de alguns livros que eu leio. Inclusive, esse foi o primeiro livro que eu li, fiz anotações num papel mesmo, em vez de ser no computador, enfim. Eu fui anotando todas as passagens do livro que eram mais interessantes pra mim pra poder voltar depois. Mas de novo, você não precisa fazer isso. Não se sinta pressionado a anotar, a lidar com esse livro como se fosse uma tarefa, como se fosse um estudo. Inicialmente, talvez seja muito maçante pra você. Então pega um livro que você queira, alguma coisa interessante. Se quiser começar com ficção, pega um livro de ficção e depois parta pra uma coisa mais, enfim, técnica, teórica, o que você quiser, né? Quando o assunto são livros que te ensinam algo, às vezes a gente chega em uma parte do livro meio chata. É normal. E aí você não tem nem vontade de abrir o livro pra continuar lendo porque tá numa parte muito chata, né? Pra contornar essa situação, eu recomendo você ler mais de um livro ao mesmo tempo. Eu sei que se você não lê nenhum livro é difícil já começar lendo 2 livros ou 3 livros ao mesmo tempo, então você não precisa fazer isso, mas é uma ótima maneira de você conseguir manter esse hábito mesmo tendo, assim, livros chatos, tendo partes chatas, partes maçantes. Tem livro que você vai ler mais teórico, você vai ler uma coisa de economia mais pesada, assim, e aí você fica perdido na matemática, perdido nos termos ali, vai ler um livro de história, um livro de filosofia, enfim, às vezes
Às vezes você não tá afim, sacou? Você tá num dia já, o dia já foi cansativo. Aí você não tá afim de ler O Príncipe, né? Porque, pô, convenhamos, se você nunca leu O Príncipe, é meio chato, assim, né? O livro é meio chato de ler. Então, às vezes você não quer, você não tá afim, né? Então você pega um livro mais legal. Tipo, esse aqui é um pouco mais legal, esse aqui é mais fácil de ler. Enfim, tem vários livros aí, várias coisas. Então, se você conseguir diversificar o que você estiver lendo, vai ser mais fácil de manter esse hábito, né? E no fim, a criação desse hábito só depende de você. E caso você não saiba como começar, que livro escolher, eu vou deixar na descrição uma lista de livros que eu escolhi, que me ajudaram bastante no desenvolvimento pessoal, em lidar com pessoas no geral. E caso vocês queiram, é afiliado, só para deixar bem claro. Não precisa comprar pelo link, são só sugestões. O hábito da leitura é um hábito difícil de se começar, mas depois que você começar, você não vai se arrepender. Espero que você tenham gostado desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, até mais.